Amém. Você pode se sentar. Bom dia a todos também, que a graça e a paz de Jesus sejam renovadas sobre nós. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, nós vamos ler dos versículos 3 a 11. Esse texto também será projetado, mas a gente procura sempre te incentivar a você ler na sua Bíblia, você que a trouxe. Essa deve ser uma prática nossa como cristãos, né? Então, para você também conferir que está escrito aí na sua Bíblia, tudo que a gente compartilha aqui. Amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e à amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar com uma pergunta. Quero que você responda com muita sinceridade. Quem aqui deseja agradar a Deus com a sua vida? Levanta uma das mãos. Quem deseja agradar a Deus com a sua vida? Você levantou prontamente, não levantou? Você parou para pensar? Sim ou não? Sim ou não? Parou para pensar. É um compromisso, certo? Você não toma um compromisso de maneira despreocupada, né? Displicente. Todo compromisso que a gente assume, a gente pensa antes, né? Mas com a fé cristã tem algo que é um diferencial. A gente vai conseguir, porque a graça de Deus é conosco. Então eu vou te perguntar de novo, vamos ver se a prontidão, levantar a mão, vai ser a mesma. Você quer agradar a Deus com a sua vida? Agora você já refletiu, então agora é mais fácil responder, não é mesmo? Eu e você desejamos agradar a Deus com a nossa vida. E eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com você nessa manhã. E a notícia é que a Bíblia fala que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Você sabia disso? Você sabia disso? Levanta a mão se você sabia disso. Você sabia disso? Alguns não sabiam. A Bíblia fala que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Agora eu vou um pouco além. A sua vida tem agradado a Deus? Não precisa levantar a mão. Porque talvez você não levante. E eu não preciso saber disso. O irmão do lado também não precisa saber disso, mas o Senhor precisa saber disso, não precisa? O Senhor precisa
tocar no teu coração e na tua vida e te fazer, quem sabe, tomar decisões diferentes do que você tem tomado até então, te fazer, quem sabe, rever alguma coisa da sua caminhada, quem sabe você se posicionar. Todo culto e todo domingo, gente, é dia de decisão, porque às vezes a gente passa a semana tão atribulada, com tantas lutas, às vezes você não tem a percepção que a tua energia espiritual vai sendo drenada, sim ou não? Com as coisas dessa vida, com as lutas, com os sofrimentos, mas aqui você precisa ser reabastecido. E a ideia é que quanto mais a gente é reabastecido com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, a gente consegue encarar a semana de uma maneira muito mais corajosa, convicta, de saber que o Senhor tem nos sustentado. Quem sabe você chegou aqui com um coração pesado de pensar, a minha vida não tem agradado o Senhor. Quem sabe você veio aqui porque você está pensando assim, eu preciso mais de Deus, eu preciso de algo que me capacite a viver uma vida que agrade a Deus. Às vezes você chegou aqui com aquele sentimento, puxa, a minha vida tem agradado ao Senhor, e fazer parte da igreja de Jesus, celebrar, cultuar, é o que me dá mais prazer, por isso você está aqui. Então a gente está aqui às vezes com motivos diversos, ou quem sabe iniciais diversos, mas o propósito final é o mesmo, é nós nos fortalecermos no Senhor. E o apóstolo Pedro, ele fala que Deus já nos deu tudo o que precisamos, ou seja, Ele já nos deu os recursos necessários para viver uma vida que agrada a Ele. Daí você começa a pensar, poxa, eu pensava que eu ainda não tinha chegado lá, que eu precisava receber mais, conhecer mais. Já viu pessoas dizendo que não decidem pela fé porque precisam conhecer mais? Tem pessoas que postergam até mesmo a decisão de um batismo porque pensam, não, eu preciso conhecer mais. E tem pessoas que nunca chegam lá, gente. Que sempre estão esperando aquele momento de estar pronto. Às vezes você está assim. Aí você está pensando, não, poxa, eu já tenho feito algumas coisas na minha vida para agradar a Deus, mas falta tantas outras, eu não cheguei lá ainda. Mas a Bíblia está falando que você tem à tua disposição tudo o que você precisa para viver uma vida que agrade a Deus. E como que é isso, gente? Como que é isso? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós recebemos tudo o que precisamos para agradá-lo. A Bíblia fala que nós entendemos que aquilo, qual é a expectativa que o Senhor tem de nós. Quanto mais nos aproximamos de alguém, mais nós entendemos a expectativa dessa pessoa para conosco. E é assim com o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós entendemos qual é a expectativa, o que ele espera de nós. O apóstolo Pedro fala que nós somos acrescentados de, que palavra ele usa? Versículo de número 4. Que diz lá, Ele nos tem dado o quê? Dons, virtudes, capacidades, para vivermos uma vida que o agrada. Não é maravilhoso saber disso, gente? Que Deus espera dos seus filhos que vivam uma vida que agrada a Ele, mas Ele mesmo providencia as condições, os recursos necessários para que a gente viva essa vida. Deus faz tudo, não faz? Ele não simplesmente coloca uma expectativa alta sobre você, mas Ele te dá a condição necessária para cumprir essa expectativa. É diferente da relação humana, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nos relacionamentos, às vezes no teu ambiente de trabalho, alguém coloca uma expectativa em você, mas não te mune de recursos, não te mostra como fazer, não te dá as condições necessárias para cumprir com aquela expectativa. Mas com o Senhor não é assim. Saber que Deus tem expectativas sobre a nossa vida de fato pode causar certo temor. Será que minha vida tem agradado o Senhor? Mas saber que Ele nos dota das condições para agradá-lo precisa alegrar o nosso coração. Concorda comigo? Sim ou não, gente? Precisa alegrar o nosso coração. O apóstolo Paulo, então, o apóstolo Pedro, ele afirma que Deus tem derramado sobre o seu povo dons. E o que eu preciso fazer, gente? Se Deus já tem derramado, eu acho muito legal essa expressão derramado. Você já derramou alguma coisa? Sim ou não? Não vou fazer aqui, tá, gente? Quem sabe você pensou que eu peguei a água, eu vou só tomar um gole, tá? Mas já derramou alguma coisa? Às vezes tem como controlar o que derrama? Não. Mas se você tentar pegar alguma coisa, você recupera, certo?
Então Deus está derramando, gente. Deus está derramando dons. Só que às vezes a gente está tentando pegar com uma peneira, às vezes a gente está vendo os dons sendo derramados do nosso lado e a gente não está fazendo nada. O que nós precisamos fazer, gente? Estender a mão, tomar posse, abraçar, acolher os dons e capacidades que Deus tem derramado para que a gente viva uma vida que o agrada, assimilar isso, gente. Deus está derramando dons e eu estou alheio. Ou às vezes eu estou observando. Ou às vezes eu estou vendo Deus derramar na vida dos outros, mas eu não participo disso. Sabe por que eu digo isso com muita convicção? Porque a gente ouve muitas vezes das pessoas esses questionamentos. Eu não consigo, eu não sei como fazer, eu tenho tantos problemas ainda. Mas e os dons que estão sendo derramados? Você está abraçando? Quem sabe você precisa pegar uma bacia para coletar esses dons, não a peneira que vai deixar os dons passarem, mas você vai precisar de um recipiente cada vez maior, de uma proximidade cada vez maior com o Senhor. Se eu estiver nessa distância da mesa e aquele copo cair, eu vou ter condição de recuperar alguma coisa? Sim ou não? Mas se eu estiver aqui ao lado da mesa, você acha que eu vou ter condição? Melhora, né? Muito mais me capacita a isso. O apóstolo Pedro, ele fala, por isso mesmo, pelo fato de, por causa de que Deus está derramando os dons, nós devemos fazer todo o possível. Façam todo o possível. Há uma parte nossa, não há? Até agora eu falei só da parte de Deus. Deus tem a expectativa, Deus dá os recursos, Deus as derrama sobre nós. Mas qual que eu comecei a falar agora é a nossa parte, assimilar, tomar posse, acolher, fazer todo o possível. Você faz todo o possível na tua caminhada com o Senhor? Às vezes a gente faz só um pouquinho, né? A gente faz um pouquinho e começa a justificar todo o restante. Mas veja bem, olha a minha situação, olha a circunstância, não é fácil para mim. Pedro está falando, faça todo o possível. Você tem feito todo o possível? Não responda de novo. Eu acho que sempre tem um pouquinho mais, não tem? Sempre tem um passo além para nós darmos. Pedro mostra que é uma parte nossa. Deus distribui, mas nós precisamos pegar. Deus dá, mas a gente precisa assimilar essas qualidades na nossa vida que agradam a Ele. Pensando nisso, eu te pergunto de novo, quem aqui deseja viver uma vida que agrada a Deus? Levanta a mão. Agora é mais fácil, né? Decidir, porque a gente sabe que os recursos estão sendo derramados. Nós temos as condições necessárias para viver essa vida que o agrada. Receba e viva as qualidades que Deus deseja ver na sua vida. Eu escolhi como tema para essa mensagem o seguinte: qualidades desejáveis na vida cristã. Qualidades desejáveis na vida cristã. E a minha intenção é que a gente reflita um pouco sobre essas qualidades que o apóstolo Pedro menciona aqui, mas você vai perceber que ela não é muito diferente de algumas qualidades que o próprio apóstolo Paulo vai mencionar nas suas cartas. Ou seja, há uma expectativa do Senhor em nós. Deus deseja desenvolver qualidades na sua vida. Às vezes a gente tem um passado difícil, às vezes a gente teve um problema na nossa vida, um problema de estima, um problema de não se sentir capaz. Muitos de nós passam por isso, gente. Às vezes é na infância, na adolescência, às vezes é na vida adulta, às vezes você está passando por isso hoje. Puxa, tudo que eu faço não dá certo, não tenho conseguido alcançar o que eu preciso. Mas Deus tem essas qualidades para desenvolver em nós. Eu preciso só abrir o coração, eu preciso acolher, eu preciso receber, eu preciso desejar essas qualidades. Gente, na vida de maneira geral, você busca por qualidades? Sim ou não? Hoje existem até os programas de qualidade aí dentro das empresas. É algo que se valoriza muito.
Você gosta de uma coisa de qualidade, sim ou não? A gente gosta. A gente coloca expectativa na qualidade quando a gente vai no supermercado, num restaurante, quando a gente recebe alguma prestação de serviço. Você espera a qualidade, não espera? Mesmo que você pague pouco, você não espera a qualidade? A gente espera. Esse é o nosso anseio. Mas às vezes a gente não está preocupado com a qualidade em nós. Se eu te perguntar qual a qualidade da tua vida cristã, ela é mais ou menos? Ou é uma vida de qualidade? Muito se fala hoje em dia em qualidade de vida. Né? Até a gente não pode reclamar, porque a nossa cidade ela é bem ranqueada em termos de qualidade de vida. Né? Muitos vieram para Curitiba por uma propaganda da qualidade de vida, mas muitos hoje ainda tomam decisões na sua vida em busca da qualidade de vida humana, né? Porque qualidade de vida humana está pensando na saúde, na educação, na segurança, em tantas outras coisas, mas os programas de qualidade de vida e as estatísticas levam em conta a qualidade de vida espiritual? Sim ou não? Não levam. Mas eu quero dizer para você que é o mais importante para você ter uma vida saudável, uma vida de felicidade. É isso que a Bíblia me ensina, em todo o tempo, em tudo que eu leio sobre ela. Gente, a minha vida espiritual precisa ser prioridade. Sabe para quem? Para mim mesmo. Às vezes as pessoas estão colocando a expectativa na qualidade da sua vida espiritual no próximo, na sua célula, no seu líder, na igreja, nos programas que a igreja faz, nos ministérios, nas atividades, nos eventos. Mas quem vai determinar a qualidade da sua vida espiritual, sabe quem é? Você mesmo. Baseado nas tuas decisões, naquilo que você assimila da parte de Deus. A gente busca por qualidade. Essa semana eu estava ouvindo um episódio de um podcast que eu ouço, aliás, tenho esse hábito de ouvir, gosto de fazer propaganda disso, acho legal, tem vários temas, tem podcasts de temas variados, de atualidades, de viagem, de muitas coisas. E nesse podcast eles estavam falando sobre gerenciamento do tempo, que é um desafio nos dias de hoje, concorda comigo? Você consegue gerenciar bem seu tempo? Alguns já fizeram assim, ó. Alguns pensaram, poxa, eu estou aqui, mas eu tenho um trabalho para entregar amanhã, eu tenho algo para fazer, eu tenho uma viagem, né, para fazer, né, Clarence, daqui a pouco, eu tenho tanta coisa nessa gestão do tempo. E eles estavam falando o quão é importante desenvolver algumas qualidades na gestão do tempo. Quando falo qualidade, eu falei, o mundo está buscando qualidades. E ele estava falando da gestão do tempo, né, daquele que consegue administrar bem seu tempo, estava falando sobre uma boa gestão, sobre organização, sobre saber o que priorizar, sobre eficiência nas tarefas. E eu comecei a pensar, é muito prático, é muito legal, eu gosto desse tema, não sei quem gosta, mas eu fiquei pensando, e na vida cristã, será que a gente se preocupa? Quais são as qualidades desejáveis para se gerenciar uma vida cristã? E a gente fala muito sobre o que podemos fazer, né? A busca a Deus na oração, nas disciplinas espirituais, leitura da palavra, quarto de escudo, jejum, já falamos tanto sobre isso. Mas eu fiquei pensando, será que a gente se preocupa com a qualidade do nosso caminhar com o Senhor? Ou a gente se satisfaz com mais ou menos, com meia boca, com aquele caminhar meio descomprometido, de quem sabe, se eu for na célula de vez em quando, no culto de vez em quando, tá bom. Ou se eu ler a Bíblia eventualmente, tá bom. Ou se eu tiver um minutinho para orar de vez em quando, tá bom. Ou às vezes a gente nem está satisfeito, mas a gente só fica na justificativa, ou a gente fica pensando, não, mas isso é para o pastor Chico, né, que é pastor. Isso é para o meu líder de célula, que já alcançou uma condição espiritual maior. Mas a gente se justifica. Ou às vezes a gente atribui as condições ao nosso redor como impeditivas para que a gente tenha uma qualidade de vida cristã. Eu não tenho tempo, eu passo tanta luta na vida. Enfim, não precisa nem listar, né? Eu e você conhecemos de cor as nossas desculpas. Mas na vida a gente busca por qualidades. E eu fiquei fazendo esse paralelo. Qualidades para uma gestão de tempo, qualidades para uma caminhada com o Senhor. Às vezes a gente ouve uma dica, e eu ouvi algumas dessas dicas de gestão do tempo, eu já fui querer praticar. Mas a gente ouve as dicas da qualidade da vida cristã e a gente engaveta, a gente deixa lá. O pastor foi lá, foi legal, poxa, mas
Não passa dali. Concorda comigo? Tem pregação que fica aqui no domingo, guardadinha aqui? Sim ou não? Pode falar sincero. Não vou ouvir, nem eu vou ouvir. Tem pregação que a gente prega, né, Chico? Que às vezes a gente esquece ela na segunda-feira. Esse é o ser humano, gente. Mas qual é o desafio? Uma mudança de mente, uma priorização. A gente quer viver o que a gente está ouvindo, pregando. Você não quer viver, gente? É tão bom quando a gente vive. Mas a gente até lembra de momentos que Deus falou e ministrou, e eu comecei a viver, e puxa, aquilo foi um marco na minha história, na minha caminhada. Buscar uma qualidade. Se você pensar profissionalmente, socialmente, muitos buscam as qualidades que, quem sabe, agrada ao patrão. Você busca qualidades que agradam o seu patrão? Sim ou não? Gente, pode reconhecer, gente. Você vai fazer um curso, às vezes você muda a tua postura. Sim. Você muda, às vezes, as qualidades, você muda na sua vida para ter qualidades que agradam o seu cônjuge. Sim ou não? Ixi, agora já o pessoal ficou meio assim. Sim. A gente busca por qualidades, às vezes, que nos identifiquem com as pessoas, que nos deem espaço em alguns ambientes. A gente não faz isso. E por que não a gente buscar as qualidades que agradam o Senhor? Será que temos buscado as qualidades espirituais que o Senhor deseja desenvolver em nós? Eu e você precisamos responder a seguinte pergunta: o quanto nós nos preocupamos em ter essas qualidades na nossa vida? O quanto nós nos ocupamos buscando essas qualidades? Então, pensando nisso, eu quero compartilhar rapidamente sobre as 7 qualidades que o apóstolo Pedro coloca, né? Qualidades desejáveis, que nos capacitam, que nos habilitam a viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero que você acompanhe o texto, versículo 5. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar o quê? Versículo 5, você está com a Bíblia aberta aí, ou está na tela. Façam todo o possível para juntar o quê? Bondade. Juntar a bondade, a fé que vocês têm. E é interessante que Pedro fala que a bondade deveria estar associada à fé. Ele cita a fé como uma qualidade já existente. Ele não incentiva a desenvolver a qualidade da fé. Ele entende que o cristão já tem a qualidade da fé. Ele diz: a essa fé que você já tem, adicione a bondade. Gente, a fé é um requisito básico. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, se você não tem a fé, não adianta querer desenvolver as outras qualidades. Mas se nós estamos aqui, se eu e você um dia entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos a fé no nosso coração, concorda comigo? E aqui eu não estou falando sobre ter mais ou menos fé, estou falando sobre ter essa qualidade na nossa vida. Isso é algo inerente à vida do cristão. A fé é a base. Não tem como desenvolver as demais se nós não tivermos a fé. E trata-se de qualidades espirituais, gente. A partir da fé, essas qualidades são desenvolvidas. Sem a fé, tem como desenvolver todas essas que eu vou falar? Não tem. A gente pode até tentar, humanamente falando, mas a fé nos capacita a desenvolvermos essas qualidades. Bondade, uma outra tradução fala virtude. Gente, a bondade, ela é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala: o fruto do Espírito é o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade. Você é uma pessoa bondosa? Há bondade na sua vida? Tem gente que gosta do rótulo de ser mal. Já viu gente assim? Não dentro da igreja, né? Às vezes tem também. Gosta de manter a fama de mal, né? Alguns gostam disso. Acho que isso os destaca na multidão. Gente, a Bíblia fala que eu e você precisamos ter bondade na nossa vida. A bondade expressa na nossa face, nas nossas falas, nas nossas atitudes. O que é bondade, gente? O que é bondade? Palavra difícil de definir, né? Mas algo que é relacionado a o que é bom. Que a minha vida seja permeada pelo que é bom. Que da minha vida saia coisas boas. Para o próximo, para aquele que está ao meu redor. Precisamos desenvolver essa qualidade em nós. Ela agrada a Deus, gente. Essa qualidade da bondade, ela testemunha para as pessoas quem Deus é. Concorda comigo? Se eu, como cristão, demonstro maldade, o que as pessoas vão pensar que Deus é?
mal. Se eu demonstro bondade, as pessoas vão pensar que Deus é o quê? Bom, fácil de associar, não é verdade? Mas essa bondade existe em nós. Você desenvolve a qualidade da bondade na sua vida. Bondade tem a ver com o nosso fazer. Tem a ver com o ser também, mas nós por natureza somos maus por causa do pecado. Mas por causa de Jesus nós podemos fazer o bem. Nós podemos espalhar a bondade para as outras pessoas. O quanto você precisa dessa qualidade hoje. Segunda qualidade que o apóstolo Pedro demonstra, versículo 6. Aliás, perdão, no versículo 5 ainda, né? Façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade juntem o quê? O conhecimento. Outra qualidade desejável, conhecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 13 fala: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Conhecimento do quê, gente? Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. Conhecimento de nós mesmos. Conhecimento da vida. Conhecimento das pessoas. Uma outra tradução vai falar de ciência. É uma qualidade desejável ter conhecimento. Deus não quer que a gente viva na ignorância. Conhecer traz responsabilidades, mas também nos abre portas, nos capacita, vivemos coisas maiores, melhores. Sabe que você temos buscado conhecimento? Conhecimento gera progresso. Conhecimento traz resultados positivos. Conhecimento nos capacita a tomar melhores decisões. Conhecimento nos habilita a acertar em algumas questões da vida. Tem gente que não gosta de conhecimento. Tem gente que quer parar no tempo e dizer o que eu sei está suficiente. Sobrevive na sociedade hoje em dia quem não busca conhecimento? Dificilmente. Vai ficar à margem. E na vida com o Senhor, sobrevive quem não busca o conhecimento? Também vai ficar à margem. Que a Bíblia não muda. Mas até eu viver tudo que eu leio aqui, tem uma caminhada. E há necessidade de conhecimento ser acrescentado ao conhecimento. Você tem buscado esse conhecimento de Deus, da vida, esse conhecimento que solidifica a nossa fé, que nos traz convicção. Quando você conhece algo é mais fácil, né? Te traz segurança, tira o medo, tira a dúvida. Conhecer. Pedro fala então de bondade, de conhecimento. No versículo 6 ele continua: ao conhecimento o domínio próprio. Você percebe que Pedro fala para associar uma da qualidade à outra? Ele não está dizendo viva essa, depois se você conseguir viver essa, viva a outra. Ele está falando, enquanto você assimila uma, vá assimilando outra. Há uma junção entre essas qualidades. Todas elas são desejáveis. Talvez a gente não consiga todas elas ao mesmo tempo, mas a gente precisa ir somando. Não adianta para ter conhecimento deixar de ser bondoso. Uma coisa não pode excluir a outra, precisa somar uma à outra. Domínio próprio ou autocontrole também é citado na lista dos frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5, verso 23. Um comentarista bíblico que eu pesquisei diz que o domínio próprio é um controle sobre o próprio temperamento, sobre o egoísmo e sobre o pecado. Você viu, começa a pegar, todo mundo fala bondade, tranquilo, conhecimento, agora fala domínio próprio. Você se domina? Ou a gente perde a cabeça algumas vezes? Estou dizendo que você não vai perder a cabeça nunca. Estou dizendo qual é a sua postura em dizer, Senhor, eu quero o domínio próprio sobre a minha vida. É uma qualidade que eu preciso. Provérbios 25, 28 fala, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Gente, qual que era o papel do muro numa cidade naquela época? Qual era o papel? Proteção. Um homem, uma mulher sem domínio próprio está desprotegido, desprotegida, vulnerável a falar o que não deve, fazer o que não deve, receber o que não deve.
porque não dominou-se a si mesmo. Às vezes é o temperamento, às vezes é o pecado, às vezes pode ser um domínio sobre o nosso próprio eu, né? Quando fala egoísmo, está falando de um domínio das minhas questões. Muitos têm lutado hoje contra o domínio próprio, concorda comigo? Muitos lutam sobre isso. Quem sabe alguns de nós estamos lutando para termos domínio próprio. Alguns têm lutado contra, não querem se dominar, mas colhem consequências ruins de perder a cabeça, de não saber como agir em determinada situação. Isso tem a ver com o básico da vida cristã, colocar a nossa natureza humana na cruz, negar-se a si mesmo, morrer para as nossas próprias questões, fazer a velha vida perecer, as velhas atitudes serem sepultadas, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem domínio próprio, você não tem, busque. Te desafio a você refletir sobre isso. Quarta qualidade que o apóstolo Pedro cita, ao domínio próprio, versículo 6, juntem o quê? A perseverança. Perseverança é uma palavra-chave na vida cristã. Eu gosto muito dessa palavra, já mencionei diversas vezes em pregação. Perseverança. O que é perseverança, gente? O ato de perseverar. Obrigado, Aurélio. O que é perseverança, gente? Não desistir, perseguir, persistir. Uma vez até falei numa pregação, ser teimoso, não é? Às vezes, você ser perseverante, você tem que ser um pouco teimoso, gente. Tem coisas boas de ser teimoso, às vezes. Tem gente que é teimoso em busca de um propósito, isso faz com que ele o alcance. Isso não estou falando de você desconsiderar as pessoas ao seu redor, estou falando só em busca de algo que você deseja para a sua vida. Uma outra palavra para resumir perseverança, ou que seja similar, é constância. Se eu sou perseverante, eu continuo, é algo contínuo na minha caminhada, uma constância espiritual, na maneira de viver, de crer. Um comentarista bíblico fala que essa perseverança, ela é constância na maneira de viver e de crer baseada no testemunho dos apóstolos. É isso que o apóstolo Pedro tinha em mente quando ele fala para a igreja, vivam perseverança. Ele está falando, lembrem-se da postura, do posicionamento, da sequência de vida dos apóstolos, em que Pedro está incluído entre eles, e vivam dessa maneira, de maneira constante, no crer, no viver. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, diz o apóstolo Paulo, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Sabe aonde que é forjada a perseverança, gente? No meio da luta e da batalha. Tem gente que quer ser perseverante e não quer passar por nenhuma adversidade. Não vai perseverar, porque vai fazer o quê? Vai se acomodar, e é mais fácil às vezes até desistir, porque não tem algo que te tira da zona de conforto, que te faz tomar atitudes e posicionamentos. E Paulo vai falar também dessas virtudes, dizendo que a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, porque se eu persevero em meio a uma batalha, eu vou saber como agir na próxima vez que eu passar por situação semelhante, e vai produzir esperança, porque eu sei quem Deus é. Eu sei o resultado, a consequência. Gente, haverá muitos ataques internos e internos a nós cristãos. E para que a gente possa resistir é necessário perseverança. O quanto a gente tem sido assim. Quinta qualidade. Versículo 6. E a perseverança, a devoção a Deus. Devoção a Deus. Uma outra tradução chama de piedade, ou seja, temor, intimidade com o Senhor. Será que nós temos desenvolvido essa qualidade? Não estou falando do crer, gente. A devoção vai além do crer. Você pode ser crente e não ter devoção a Deus, porque a devoção exige uma prática, a devoção exige uma ação intencional da sua parte. Não é passiva. A fé às vezes até pode ser passiva, mas a devoção a Deus ela é ativa. Eu preciso fazer algo, demonstrar
a minha devoção a Deus. O Timóteo, Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, perdão, 1 Timóteo 4, 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a devoção a Deus para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Gente, buscar equilíbrio na vida. Às vezes a gente se dedica às atividades físicas e não se dedica às atividades espirituais. Precisa um equilíbrio, precisa um posicionamento de valorizar a piedade. É interessante que Paulo fala que a piedade é mais proveitosa. Isso não significa que a gente não deva se preocupar com o exercício físico, mas deve haver essa coerência de equilíbrio entre essas duas atividades. Essa é uma virtude da busca a Deus através da oração, da palavra. Valorizar isso, gente, valorizar a devoção, valorizar, separar tempo para estar com o Senhor. Será que a gente tem desenvolvido a nossa devoção a Deus? Sexta qualidade. A essa devoção, versículo 7, juntem a amizade cristã. Ou outra tradução fala fraternidade. O que é isso, gente? Relacionar-se entre as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Ter amizade dentro da igreja é algo desejável e que agrada a Deus. Sabia disso? Gente, você não pode viver aqui sem ser amigo, sem ter amigos, sem desenvolver amizades. Às vezes a gente está fechado para isso. Às vezes até tento ser amigo de alguém e alguém está fechado a isso. Ou alguém tenta ser meu amigo e eu estou fechado a isso. Mas é uma qualidade desejável para quê? E qual que a gente está falando, a motivação inicial lá? Agradar a Deus. Se eu não tenho amizades dentro do corpo de Cristo, por inferência eu digo que eu estou falhando em algo para agradar ao Senhor. Concorda comigo? Muitos se isolam. Muitos estão fechados nos seus relacionamentos. A gente não pode ser assim, gente. Eu digo muitos, não estou falando nós especificamente, estou falando na sociedade que a gente vive, nos tempos atuais, pessoas que se isolam. Nós não podemos ser uma igreja que se isola, mas que se relaciona. O Chico estava falando para mim, ontem teve a celebração jovem no Tanguá, o quão importante eles estarem se relacionando uns com os outros. Quem sabe a gente precisa promover ações para nos relacionarmos. Quem sabe tem pessoas no nosso meio que estão carentes da amizade, ou quem sabe nós estamos carentes da amizade, e é uma qualidade desejável e que agrada a Deus. O autor aos Hebreus fala, seja constante o amor fraternal, ou seja, o relacionamento, a amizade cristã, a prática do amor nos relacionamentos com os irmãos, com as irmãs na fé. Também com as pessoas de fora temos que ter amizades, mas como fruto da amizade que nós temos aqui dentro. Se eu não sei ser amigo dentro do corpo de Cristo, dificilmente eu vou ser um bom amigo para alguém que nem conhece o Senhor. Sempre falo que aqui é o nosso laboratório para viver os princípios do reino de Deus. Estou terminando, tá, gente? Sei que o horário está bem avançado. A amizade cristã também é viver uns aos outros, que o Novo Testamento tanto fala. Em todas as cartas, a gente vê, ame uns aos outros, sirvam uns aos outros, perdoem uns aos outros. Quantos uns aos outros a gente encontra na Bíblia? É na amizade, é na proximidade, é na intimidade que a gente vive isso, não na superficialidade, não naquele relacionamento político, não na aparência, mas na busca de uma intimidade. Por fim, a última qualidade que o apóstolo Pedro cita no versículo 7, a amizade cristã juntem o amor. Alguns comentaristas questionam por que Pedro termina com o amor, sendo que o amor também é base de tudo. Concorda comigo? Gente, a palavra mais citada no Novo Testamento é amor. Se você lê os evangelhos, se você lê as cartas, principalmente a carta de 1 João, vai falar do amor. Qual é o primeiro mandamento, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a nós mesmos.
a amar. Não amor sentimento, não amor passageiro, mas o amor verdadeiro, sacrificial, o amor de Cristo. Pedro finaliza com a maior das virtudes. Essa é a primeira e a última que a gente precisa desenvolver, porque o apóstolo Paulo fala: a ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor. E ele quer dizer com isso, não que você possa ficar devendo amor, mas é que quanto mais você ama, mais você continua precisando amar. Não tem fim, já amei o suficiente, tá bom. Não tem, gente, como fazer isso. A Bíblia não nos autoriza a pensar dessa forma. E o amor significa preocupação, interesse, cuidado uns pelos outros. Essa é uma qualidade, uma virtude, um dom que Deus derrama sobre nós e que é desejável para viver uma vida que agrada a Ele. Eu quero concluir lembrando as palavras do apóstolo Pedro. Ele diz: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei fantástica essa conclusão do apóstolo Pedro, porque ele diz assim: vocês farão com que essas qualidades aumentem. Você pode pensar, poxa, pastor, eu olhei aí para as qualidades, eu tenho essas qualidades na minha vida. Mas o apóstolo Pedro está falando com que elas aumentem ainda mais. E isso fará com que você produza muita coisa boa. Não é isso que a gente quer? Ser relevante, ser bênção, coisas boas para o corpo, para as pessoas ao redor, na sociedade. Ter e fazer aumentar. Esse deve ser o nosso alvo. Não ficar se justificando por que eu não tenho, mas ter e aumentar. O teu alvo é daqui para frente, não daqui para trás. Não se explicar por que você não conseguiu, por que você ainda não tem, porque você está há tantos anos na igreja e ainda você não consegue viver algumas dessas qualidades, mas tê-las e aumentar. Pedro diz que quem não tem essas qualidades, é interessante que ele também faz esse contraponto. Ele diz que é como um cego, espiritualmente falando. Porque alguma novidade que eu falei aqui hoje? Sim ou não? Não. Nenhuma dessas qualidades é uma novidade. Não está sendo trazido, descobri uma qualidade. Todas elas são claras para nós que conhecemos o Senhor. Ou seja, se nós tivermos a iluminação de Deus na nossa vida, os nossos olhos foram abertos para vivermos essas qualidades, nós precisamos estar envolvidos nelas, para que a consequência seja uma vida que faz a diferença, produza muita coisa boa. E ainda Pedro finaliza essa parte do capítulo dizendo: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Pedro não queria desanimá-los a desistirem ou pensar, poxa, está tudo errado, está ruim. Não, ele fala: fiquem cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E o contexto da carta de Pedro é de ensinamentos falsos que estavam entrando no meio da igreja. Talvez a gente precisasse de mais tempo para falar, mas houve uma heresia que se difundiu no primeiro século do gnosticismo. E é interessante que o gnose significa conhecimento, e as pessoas estavam pregando que o objetivo maior era a busca do conhecimento. E aí você vai falar, poxa, Pedro rebateu isso falando que o conhecimento é uma coisa boa também. Mas ele inseriu o conhecimento que os cristãos iam entender, que é o conhecimento de Deus, ou conhecimento na perspectiva espiritual sobre a vida, a sociedade, a ciência e todas as demais coisas. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, porque muitos estavam abandonando a caminhada, porque estavam sendo convencidos por essa doutrina e por esse ensinamento, por essa filosofia. E ele diz: não abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino de Deus, o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos.
Feche teus olhos. 7 é bastante, né, gente? Eu sei. A culpa não é minha, é do texto, tá? Você briga com o apóstolo Pedro. 7 qualidades desejáveis para uma vida que agrada a Deus. Quais dessas você tem? Quais dessas você precisa buscar? Quanto o teu coração se perdeu nesse processo e você precisa realinhar? O quanto você anseia em estar nessa perspectiva de ter e ainda aumentar, para que você nunca se desvie da fé, para que você nunca seja influenciada por inverdades, por mentiras, que a gente possa desenvolver essas qualidades em nós, para agradarmos o Senhor com as nossas vidas. Você pode repetir comigo: eu desejo agradar o Senhor. Eu desejo agradar o Senhor. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos desafia, Deus, a darmos um passo além, Deus, e crescermos no relacionamento contigo, Pai. Quero orar, Deus, por nós enquanto igreja, Pai. Desenvolve, Senhor, e ainda mais aumenta essas qualidades em nós. Nós queremos agradar o Senhor com o nosso caminhar, Pai. Precisamos de graça, mas sabemos, como essa palavra diz, que o Senhor tem derramado tudo o que nós precisamos para viver essa vida frutífera, essa vida bem-sucedida, Pai. Essa vida que produz todo tipo de coisas boas, que é relevante, que faz a diferença, Pai. Faz essa obra em nós, enquanto membros dessa igreja, Pai, enquanto teus filhos, Senhor, enquanto teus discípulos, Jesus. Transforma o nosso coração, Pai, e nos habilita a vivermos dessa maneira. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Clemerson.